Você sabia que por ano, em média, 20 pessoas desaparecem em cruzeiros? Elas simplesmente somem, evaporam em alto mar. E na maioria das vezes, ninguém é responsabilizado. É como se o oceano fosse o palco perfeito para o crime perfeito. Você pode estar pensando em cancelar suas próximas férias, mas antes disso, você precisa entender como a lei desaparece depois que um navio se afasta apenas 19 quilômetros da costa. Imagine um lugar sem polícia, sem leis claras, onde a justiça depende da bandeira que está hasteada no mastro do navio. Bem-vindo às águas internacionais. Quando um crime acontece aqui, a jurisdição se torna um pesadelo. Em teoria, a lei que vale é a do país onde o navio está registrado, a chamada Lei da Bandeira. Mas as grandes empresas de cruzeiro, para economizar impostos e fugir de regulações mais rígidas, registram seus navios em países como Panamá, Libéria ou Bahamas. São as chamadas bandeiras de conveniência. Isso significa que um navio gigante, que partiu de um porto americano com passageiros americanos, pode estar legalmente em território das Bahamas e a polícia das Bahamas não tem como investigar um crime a milhares de quilômetros de distância. Foi exatamente nessa brecha legal que o caso da cabine 1058 se escondeu. Antes mesmo que os investigadores pudessem analisar a cena, a equipe de limpeza do navio recebeu uma ordem: limpar o quarto. Eles esfregaram o carpete, limparam as paredes e, com isso, apagaram as evidências mais cruciais de um possível crime. Eles limparam o sangue antes da polícia chegar. A tripulação alegou que foi um procedimento padrão. Mas para a família da vítima, foi o começo de um acobertamento. Mas o que aconteceu antes disso? Para entender, precisamos voltar para a última noite em que ela foi vista com vida. Era uma noite como qualquer outra no cruzeiro. Um casal jantava, aparentemente se divertindo. Testemunhas os viram mais tarde no cassino. Eles jogaram, beberam e depois a atmosfera mudou. Uma discussão começou, presenciada por outros passageiros. A discussão continuou pelo corredor até a porta da cabine 1058. Os registros do cartão-chave mostram que a porta foi aberta e fechada várias vezes entre meia-noite e 1 da manhã. Às 1h15 da madrugada, a porta se fecha pela última vez. O que acontece nas próximas 4 horas é um mistério, exceto por um som. Um som terrível que quebrou o silêncio da madrugada. Um passageiro hospedado na cabine exatamente abaixo acordou de repente. Ele ouviu móveis sendo arrastados, um barulho alto e depois um baque surdo e pesado no toldo metálico que ficava logo acima da sua varanda. Segundos depois, um grito de mulher cortou a noite, seguido por um silêncio absoluto. Assustado, ele ligou para a segurança, mas foi informado de que nada poderia ser feito até de manhã. Quando o marido foi questionado, ele disse que sua esposa simplesmente desapareceu enquanto ele dormia. Mas se foi um acidente, como ele explicaria os arranhões frescos que foram vistos em seu rosto e peito no dia seguinte? A versão dele era que ela, uma mulher de 1,60 m, teria se desequilibrado e caído da varanda. Mas a física conta uma história diferente. A grade da varanda tinha 1,10 m de altura. Para alguém da altura dela cair acidentalmente por cima de uma barreira tão alta, seria necessário um esforço considerável. Seria preciso escalar ou ser jogada. Especialistas em reconstrução forense foram categóricos. Uma queda acidental daquela varanda era fisicamente improvável, quase impossível. A física não mente, mas as pessoas sim. E esse caso, infelizmente, não é o único. Em 2005, um jovem chamado Gerard Smith desapareceu de um cruzeiro durante sua lua de mel. Assim como no caso da cabine 1058, houve uma discussão na noite anterior. O corpo dele nunca foi encontrado, mas manchas de sangue foram descobertas no toldo abaixo de sua varanda. O caso foi investigado, mas novamente, ninguém foi preso. 2 casos terrivelmente parecidos, com discussões, quedas da varanda e sangue no toldo. E o resultado é o mesmo: 0 prisões. Isso é uma coincidência ou um padrão do sistema? Quando alguém cai no mar, a tripulação emite um alerta código Oscar. Código Oscar. Código Oscar. Isso significa homem ao mar, mas esse procedimento é mais para show do que para um resgate eficaz. O navio leva quilômetros para diminuir a velocidade e virar. À noite, na imensidão escura, encontrar uma pessoa é como procurar uma agulha num palheiro. E as câmeras de segurança? As empresas vendem a ideia de que tudo é monitorado, mas a verdade é que existem inúmeros pontos cegos, especialmente nas varandas privativas. No caso da cabine 1058, as câmeras viram o casal entrar no quarto, mas milagrosamente nenhuma câmera cobria o local exato da varanda. E o corpo? Onde está o corpo? O oceano é vasto e profundo. Encontrar um corpo em alto mar, dias depois, é uma tarefa quase impossível.
Correntes marítimas, vida selvagem. As chances são mínimas. E essa é outra peça-chave no quebra-cabeça da impunidade. Sem corpo, é extremamente difícil para a promotoria provar um homicídio. O caso é frequentemente classificado como pessoa desaparecida ou morte acidental. E sem um veredito de homicídio, adivinha quem se beneficia? A apólice de seguro de vida. Sem corpo, o seguro de vida paga. E neste caso, pagou caro. O marido seguiu com sua vida. Ele recebeu o pagamento do seguro e nunca foi formalmente acusado pelo desaparecimento de sua esposa. A família dela, até hoje, luta por respostas que provavelmente nunca virão. O sistema, com suas brechas legais e procedimentos falhos, permitiu que a verdade se perdesse nas profundezas do oceano. Na próxima vez que você estiver no convés de um navio à noite, olhando para o breu infinito do mar, lembre-se, ali, naquele território sem lei, ninguém vai ouvir você gritar. Se histórias como essa te interessam, não se esqueça de se inscrever no canal para mais investigações. Até a próxima!